pessoal, esse é o podcast Comunicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Comunicast, que é o podcast aqui do Conexão Universitária. Então, queria te convidar, né? Nós estamos no episódio número 5. Se você ainda não viu nenhum dos outros episódios, ou você dá uma pesquisada aqui no nosso perfil do YouTube ou no Spotify. Eu não sei por qual plataforma você está nos ouvindo, ou se você está ouvindo pela rádio também. Eu queria te convidar a você procurar os outros episódios, que eu tenho certeza que eles vão abençoar muito a sua vida. E para o dia de hoje, nós iremos conversar sobre cosmovisão cristã. Primeiro, que palavra de início difícil, que muitas vezes ninguém entende o que é, mas com certeza eu acredito que hoje nós iremos trazer clareza sobre esse assunto aqui nessa conversa. Então, hoje é o dia para você que está nos ouvindo, pegar um caderninho, pegar um bloco de notas do seu celular e você começar a anotar tudo que será falado aqui, porque eu tenho certeza que vai ser uma aula aqui para vocês. Então, espero de verdade que o Senhor fale ao seu coração e de alguma forma a gente possa fazer a diferença na sua vida. Pessoal, antes de apresentar o convidado de hoje, quero te lembrar de duas coisas. A primeira delas é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a você acessar o nosso app pela sua loja de aplicativos aí do seu celular, procura lá Pão Diário Universitários e baixa o nosso app e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo e ao mesmo tempo os conteúdos dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da YesRIs, do Bible Project, do Parábolas Geek. Gente, tem muito conteúdo incrível, então se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso aplicativo. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @coune.conexãouniversitária e fica por dentro de todas as novidades aqui no Conexão Universitária do Pão Diário. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, sou o João Heck, sou psicólogo, sou esposo da Renata, tenho 25 anos, sou membro da Alcance Curitiba, minha casa, minha família, e estou aqui para mais uma conversa que eu tenho certeza que de alguma forma vai abençoar muito sua vida. Eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês alguém que já esteve conosco e alguém que eu quero que tenha mais tempo conosco também, porque é uma pessoa incrível aqui que a gente já gravou e tem algo precioso da parte de Deus. É o Christian Brito. Christian, seja muito bem-vindo, cara. Você é mais do que bem-vindo aqui no nosso meio e se apresentem para a galera. Olá, beleza? Boa noite a todos, tudo bem com vocês? João, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, conversando com você e com o seu público, que eu tenho certeza que é um público maravilhoso. E falando um pouquinho sobre mim, então, me chamo Christian, né, eu tenho 51 anos, eu comecei a minha caminhada com Cristo aos 27 anos, e logo na sequência já entrei de cabeça em missões, fui para Jocum, né, me tornei jocumeiro. Na Jocum conheci a minha esposa, lá nos casamos e continuamos a fazer missões desde então, né? A minha formação é na área de ciências sociais, eu sou bacharel em ciências sociais e sou mestre e doutor em sociologia. E atualmente eu sou professor e diretor da FATEV, que é a Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba. É isso aí. Show demais. A gente já gravou, para você que está aqui nos ouvindo, quem sabe não conhece o Christian, nunca viu nada do que a gente já fez junto aqui. A gente já gravou um episódio sobre o Redimindo Profissões, em que a gente introduziu esse tema justamente sobre o que nós iremos falar hoje, sobre cosmovisão cristã. Então, eu queria te convidar, se você ainda não conhece o Redimindo Profissões, a você procurar também nos nossos canais das mídias sociais, que eu tenho certeza que vai aparecer em algum momento e com certeza vai abençoar a sua vida. Bora lá, então? Cosmovisão cristã. Eu não sei falar esse termo no alemão. Você sabe falar no alemão? Pois é Weltanschauung. Olha só. Aí, ó, esse que é diferencial, gente. Ó, a gente traz gente que sabe falar esse negócio aqui pra gente. Mas eu lembro quando eu pesquisei a primeira vez, né, e estava estudando a respeito do assunto, né, e lendo, né, do Gorin e do Bartolomeu,
enfim, edição ali, eu falei, cara, fiquei, né, fascinado com esse assunto, e eu olhava aquele termo em alemão e falava, meu Deus do céu, cara, que é isso, né? Nossa, aqui, enfim. Galera, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cosmovisão cristã, e eu queria ler, né, como a gente tem feito de costume, ler os textos que o próprio Christian, que foi o autor do devocional, ele usou como base. E o primeiro deles é Romanos 5,17, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O clássico Romanos 12:2, não imitem, né, na NVT, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E Colossenses 1:20, por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Christian, para a gente começar esse assunto aí, eu lembro de muitas vezes começar episódios do Redimindo Profissões e até mesmo aqui do Comunicast, o nosso antigo podcast do Conexão Universitária, começar falando que a gente partia de um pressuposto, né, da criação, queda, redenção e consumação. Mas eu quero te deixar livre. Por onde você quer começar? Por isso, quer começar pelo termo? Por onde? Vamos lá. Beleza. Cara, vamos lá. A gente pode começar. Acho que pelo termo é interessante. Fechou. A gente explorar um pouquinho. E aí, na sequência, a gente vai para essa questão da criação, queda, redenção e consumação, que eu acho fundamental, assim, sabe? Quando a gente fala em uma cosmovisão cristã, a gente necessariamente precisa tratar desses 4 pontos, né? Mas, assim, em termos de conceito, né? O que a gente chama de cosmovisão, né? Esse tema, esse conceito, na verdade, ele é um pouco controverso. Isso é bom a gente começar colocando por aí. Por quê? Esse termo ele foi cunhado, né? Essa expressão ela foi criada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, né? Que é o que a gente falou que é o Weltanschauung, né? O Weltanschauung. E o próprio Kant, na verdade, ele não chega a explorar a cosmovisão como um conceito na obra dele. Então, na verdade, ele cria essa expressão, ele usa essa expressão para se referir a uma questão específica, mas ele não é o cara assim que, o Kant usou o conceito especificamente. Não. Quem vai fazer isso foram aqueles que seguiram a filosofia do Kant, e aí você tem vários autores em várias áreas do conhecimento. Quem quiser ter mais informação sobre essa parte técnica do conceito, tem um livro muito bom que chama Cosmovisão, a História de um Conceito. Então, quem quiser encontrar a referência, né, é uma referência muito boa, é fácil, só você jogar lá no Google, né, Cosmovisão, a História de um Conceito, do David Naudley, e ele vai explicar a história, como que o conceito foi sendo apropriado, e por aí vai, né. No caso do cristianismo, esse conceito ele entra dentro da igreja, e aí vários autores vão trabalhar com ele também. Um dos autores que eu acho que talvez seja o mais emblemático, assim, né, que trabalhou com esse conceito é o holandês Abraham Kuyper. O Abraham Kuyper, ele foi várias coisas, era daqueles caras assim de 1001 ações e utilidades. Então ele foi primeiro-ministro da Holanda e ele foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Enfim, foi teólogo, foi político, teve uma série de ações aí. E o Kuyper usou essa expressão, esse termo cosmovisão, de uma forma muito interessante, muito aprofundada. Inclusive, na verdade, ele usava a expressão biocosmovisão.
Porque quando você fala cosmovisão, a ideia é de que você é o modo como você vê o mundo, né? Cosmo, né, a ideia de mundo, e visão, o modo como você interpreta a realidade, como você percebe as coisas. Então, bio, né, seria não só a ideia de como você interpreta o mundo lá fora, mas como você interpreta a si mesmo. Qual é a visão que você tem de você mesmo, né? E Cristo vai restaurar essas duas percepções, né? Cristo trabalha tanto no modo como nós percebemos a realidade, como no modo como nós percebemos a nós mesmos, né? Ele restaura a nossa identidade, ele transforma a nossa vida interior, e a partir daí ele transforma também o modo como a gente vê o mundo lá fora, né? Então, assim, agora trazendo para um lado mais prático, né? Deixando mais essa discussão um pouco mais técnica, eu posso até passar, se vocês quiserem, né? Se você quiser, eu posso até passar um conceito, né? Uma definição mesmo, assim, eu posso passar isso. Mas, enfim, o mais importante não é nem o conceito, mas é a ideia que está por trás dele. Perfeito. Tá? É a ideia de que, e aí, bom, eu vou acabar tendo que entrar um pouco no conceito, né? Mas é a ideia de que o nosso coração, ele tem uma inclinação espiritual, né? Isso está até no devocional, né? O nosso coração, ele pode estar inclinado para Deus ou para qualquer outra coisa. E aí seria ou para o Deus verdadeiro e único, ou para deuses falsos, né? E aí, quando eu falo qualquer coisa, é literalmente qualquer coisa. Se a gente não adora a Deus, a gente pode adorar qualquer coisa, literalmente. Né? Você tem aí nas religiões, né, do mundo, você tem adoração a coisas, árvores, objetos, pessoas, ideias, enfim, o ser humano, como diz Calvino, o ser humano é uma fábrica de ídolos, né? Ele não se satisfaz com pouca coisa, né? Mas a ideia de que essa inclinação do coração, ela determina o modo como nós percebemos as coisas, e aí entra a ideia da cosmovisão. Então, primeiro de tudo, a cosmovisão, ela não é nem um conceito, ela é uma orientação espiritual. Né? Muito bom. E essa orientação, né, esse nosso coração, ele só pode estar inclinado por Deus verdadeiro necessariamente, forçosamente, por uma intervenção do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu falo, a origem não é conceitual, né? E aí, quando a gente fala em cosmovisão cristã, isso é importante falar, a gente acaba oferecendo uma noção do conceito que muitas vezes difere do que outros autores, por exemplo, não cristãos, podem entender pelo conceito, sabe? Eu lembro de uma vez que eu falei, eu estava dando uma aula sobre isso, e um conhecido, um filósofo, inclusive, um doutor em filosofia, ele chegou e colocou, olha, veja bem, né, nós temos Heidegger, que é um autor que usa esse conceito, a forma como você falou não é diferente da forma que ele fala, você colocou desse lado, mas não é assim. Eu falei, olha, aí eu até coloquei isso para ele, né? O nosso conceito de cosmovisão, ele passa pela nossa cosmovisão. Exatamente. Ou seja, se você tem autores diferentes, perspectivas diferentes, eles vão interpretar a realidade de uma forma diferente, e o próprio conceito vai ser definido de uma forma diferente, né? Então, por isso que é importante a gente entender a ideia e não se pegar tanto ao conceito em si. Então, você pode usar até outras expressões. Se você vai para o caminho mais técnico, você pode usar, por exemplo, uma expressão que é usada na ciência, na epistemologia, que é paradigma. Né? Pode ser colocado dessa forma também. Agora, também dá para usar termos bíblicos. Né? Você leu, né, como você colocou muito bem, o texto que está lá em Romanos 12, né? O texto de Romanos 12 fala claramente que a transformação vem pela renovação do nosso entendimento. Essa expressão entendimento, que nós traduzimos como entendimento, é uma palavrinha grega que é nous, N-O-U-S. E essa palavra, né, esse nous, que é o que a gente entende como, que a gente traduz, né, que a gente compreende como entendimento, compreensão, ou mente, né, ou cognição, ou talvez mais do que isso, é o que a gente poderia chamar de cosmovisão. Né? O que Paulo está falando ali? Né? Olha, se o teu entendimento não for transformado, você não vai entender as coisas do modo como Deus as entende.
Se a tua mente não for renovada, se a tua cosmovisão não for renovada, se a tua fé não for renovada, se os teus olhos, né, se os teus olhos não forem abertos, a Bíblia vai usar várias expressões para isso, né? Mas a ideia central é sempre esse contraste, né, de que quando o Espírito entra no meu coração, ele precisa transformar o meu entendimento, o modo como eu percebo as coisas, e a partir daí as coisas continuam. E mais, né, a cosmovisão, isso também é legal falar. Às vezes a gente compara muito a cosmovisão como um óculos, né, que a gente usa ele para enxergar as coisas. Isso não está errado, mas isso não esgota também o sentido do que é cosmovisão. Porque, para você ter uma ideia, o próprio modo como eu sinto as coisas passa pela minha cosmovisão. Com certeza. Exato. Vou te dar um exemplo, né? O luto, por exemplo, né? Quando você vai para culturas diferentes, o luto ele pode ser vivenciado de modo diferente também. Então, por exemplo, você tem, isso é muito comum na nossa cultura ocidental, né? Vamos pegar no caso do Brasil especificamente. Alguém morre, você vai ao enterro de um ente querido. Então, você vê todo um esforço de supressão das emoções. Né? Então, a pessoa ela toma remédio, ela põe um óculos escuro para ninguém ver que ela está chorando. Se ela começa a chorar, alguém já chega, não, né, calma, né? Então, você tenta segurar as suas emoções. Se você vai, por exemplo, para culturas ali do Oriente Médio, né, a pessoa pega o morto, ela vai com ele, ela desfila com ele na rua, ela grita, ela joga cinza na cabeça, ela rasga as vestes, né? Então, isso por quê? Porque o modo de você vivenciar isso também passa pela cultura, também passa pela cosmovisão. O paladar passa pela cosmovisão. Você vai para uma cultura que talvez privilegie o agridoce, outra o amargo, outra o doce. Tudo isso passa pela cosmovisão. Então, sim, faz sentido dizer que, né, são como óculos, mas é mais que isso. É visceral, sabe? A coisa é mais intensa. Vou te interromper, Christian, porque quando você estava falando, e até quando eu li no próprio devocional, o exemplo que você deu usando a palavra cognição, eu achei muito interessante. Por quê? Eu, como um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, olha. A gente parte do pressuposto de que a forma como nós pensamos, que é o cognitivo, isso vai determinar como nos comportamos, e isso vai provocar em nós uma emoção. Olha. X, Y, Z. Vai depender, né, do que aquilo vai reagir, né, de como aquilo vai reagir para a gente, para cada um de nós. E é um ciclo. Então, a maneira como eu penso determina como eu me comporto, que vai determinar como eu me sinto. E assim, às vezes a gente pega no meio do processo. Tô chateado. Por que você tá chateado? Porque o fulano fez tal coisa. Tá, o fulano fez tal coisa. Então, se fulano fez tal coisa, você, na sua mente, o que fulano fez é errado. Então, é a maneira como você pensa. Mas será que, de fato, foi errado? Aí, olha só que doideira que a gente entra aí, mas está totalmente interligado a isso que você trouxe. Então, né, a maneira é o óculos, mas é mais que o óculos. Né? Diz a respeito de algo interno. Então, também o que eu sinto vai determinar como eu penso. Como eu me comporto, determina o que eu sinto, determina o que eu penso. Então, e assim uma coisa vai levando a outra. Exato, é isso aí, é isso aí. Então, tá vendo? O que você falou aí é basicamente o que a gente chama de cosmovisão, né? Então, o termo em si, né, se você, o conceito, a definição, tal, sim, é importante ter uma definição, né? Na ciência a gente trabalha com conceitos, definições, com noções, né? Mas a ideia é exatamente isso que você falou, né? Se a gente entende esse mecanismo, né, e aí a gente entende que o meu sentir, o meu pensar, o meu falar, o meu existir, o meu ser, ele precisa ser transformado, regenerado em Cristo, né, pelo Espírito Santo de Cristo, é isso. Né? Então, quando a gente traz essa noção de cosmovisão para a igreja, é para que a gente entenda isso. Né? Ser cristão não é simplesmente você confessar um credo.
né? Ser cristão é muito mais do que isso, é você encarnar a Cristo, é o Espírito mudar as tuas emoções, ele restaura a tua cognição, tudo isso passa pelo processo, sabe? Eu acho que eu vou adiantar um ponto, tá, Christian? Mas é Uhum. porque você trouxe esse gancho, eu vou puxar. Uhum. Eu tenho batido muito na tecla, Christian, que eu tenho conversado com os amigos, até mesmo eu e minha esposa, a gente tem célula em casa, e eu tenho pregado, Christian, contra um evangelho moral somente, Uhum. ou moral e ético, né? Uhum. Porque o que eu sinto muitas vezes, Christian, principalmente na moralidade, por exemplo, Uhum. que eu quero um Cristo que me supra isso aqui, e Uhum. eu fico ali, entende? E aí eu olho para aquilo e eu falo assim, Jesus, eu te conheço. Isso é muito mais que isso. É. Isso é muito mais do que algo que eu posso segregar ou fragmentar dentro de mim para te Uhum. dar somente o espaço de um quartinho, sabe? Uhum. Não, mas é a espiritualidade, né? Então, até Uhum. trazendo para a psicologia também, né? Na psicologia enxerga o homem como um ser biopsicossocial. Certo, Então, perfeito. biológico, sociológico e psicológico, faltou psicológico. Uhum. Uhum. Mas também tem autores que acreditam, né, no biopsicossocial e espiritual, e eu entro Uhum. nesses, porque eu também Uhum. acredito, né, nós somos seres espirituais. Claro. E por esse motivo, eu vejo uma inclinação somente para esse lado não, mas é um Cristo moral, é um Cristo no sentido, eu vou destinar só minha espiritualidade. Uhum. Tipo, agora o resto, eu vou decidir como viver aqui. Então, Uhum. eu sei que eu peguei agora, se ele deixou o gancho, ele deixou quicando, eu falei, vou chutar. Beleza, Chutei. beleza, beleza. Cara, concordo contigo, sabe? Inclusive, a gente tem um autor que traz um conceito, um autor cristão, alemão também, né? A gente falou do Kant lá no começo, que é Uhum. o Bonhoeffer, né? O Dietrich Uhum. Bonhoeffer. O Bonhoeffer ele tem um livro chamado Ética, e olha que interessante, é bem curioso isso que você colocou aí, que você falou, né? O Evangelho ele não é só um padrão moral, né? Não se restringe apenas a questão da moralidade, da ética, né? E olha para você ver, o Bonhoeffer ele tem um livro chamado Ética, e o que ele vai colocar ali, né? Tem um dos capítulos, inclusive, cujo título é O Problema da Reflexão em Esferas. E aí, o que o Bonhoeffer vai falar? Ele vai falar que existe, né, o que ele chama de reflexão em esferas, ou raciocínio em esferas, que é bem isso que você colocou. A gente separa, a gente fragmenta a realidade. Então, a gente cria algumas caixinhas, né? Então, existe o sagrado e o secular, né? A moral talvez a vocação ou o trabalho, a gente, né? Racional, revelacional, natural, sobrenatural. A gente vai separando a realidade toda. E ele dá uma resposta tão, digamos assim, certeira, mas ao mesmo tempo tão simples, tão bíblica, né? Porque ele vai falar: olha, isso não faz sentido, porque Cristo não está dividido. Então, isso que você falou faz todo sentido, sim. Né? Essa ideia de separação, por exemplo, de sagrado e secular, ela está um pouco por trás dessa ideia de que, não, o cristianismo ele é só uma ética, ele é uma moral, descolada das outras áreas da vida. Isso não é bíblico, mas não é bíblico mesmo. Né? Inclusive aí, né, a gente até, acho que no devocional tem essa passagem, né, que Paulo fala, né, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Perfeito. Então, não faz sentido, sabe? É uma separação, esse tipo de separação entra dentro da igreja pela filosofia grega, né, pelo gnosticismo grego, que é essa ideia de você separar uma realidade espiritual de uma material, a material, inclusive, sendo algo inferior, né, maculada, né, então o espiritual é melhor. Então, essas separações, elas não são bíblicas, não são bíblicas. O que você vê na palavra, inclusive, olha que interessante, você falou da questão da moral.
o evangelho, a restauração que Cristo opera, ela passa pelo aspecto físico, inclusive. Né? Porque olha só, quando a gente falou ali no começo, né, criação, queda, redenção, consumação. Então, eu entendo, Deus cria um universo perfeito, o pecado entra no universo e ele mancha não só a minha capacidade de escolha, a minha moral, o pecado mancha a minha fisiologia, né? As minhas células morrem dentro de mim. Existe morte no universo, né? Espinhos e abrolhos nascem no jardim. E quando Jesus vem e começa ali o seu ministério, um dos sinais, né, de que aquilo que ele estava fazendo e falando e vivendo era realmente o cumprimento das Escrituras, eram as curas que ele realizava, curas físicas. E ele apontava isso como sinais do reino. Né? Eu me lembrei que agora de uma passagem, é uma passagem que eu gosto muito. Os discípulos de João Batista chegaram para ele e perguntaram, né, se Jesus era o Messias que eles estavam esperando, né? Aí João Batista falou, vai lá, pergunta para ele. Aí eles vão lá perguntar para Jesus e Jesus, ele não respondeu, olha, sou sim, veja. Jesus fala, olha, né, os cegos veem, os coxos andam, olhem para os sinais físicos do reino de Deus, né, para a restauração que vai acontecer. Aliás, a ressurreição é a prova máxima disso, né, de que o evangelho de Cristo, ele envolve tudo da nossa vida. Pensando nesse agora e ainda não, né, que é uma frase que ficou bem conhecida, né, do John Stott, que ficou bem conhecida, mas na consumação dos tempos nós ressuscitaremos, teremos um corpo glorificado, né? A vida cristã não é só um departamento da vida, de forma nenhuma. Né? O paganismo é que vai para essa área. As cosmovisões pagãs é que vão para essa área. Porque é muito, obviamente, eu não tenho fundamento suficiente para embasar isso, mas é muito do que o budismo, pelo menos eu vejo, que o budismo como filosofia, né? E é aí que vem a diferença entre uma filosofia, né, e uma crença que você deve se entregar de uma forma inteira e por completo, porque o seu próprio Deus fez isso por você. Então, aí como essa realidade ela é chocante, de que por isso que quando eu vejo, não, mas eu não preciso fazer tal coisa, mas eu domingo tô lá na igreja, tipo, não preciso fazer isso, mas não, porque como se eu tivesse que suprir de alguma outra forma. Então, eu vou entrar um pouquinho no sagrado secular, Christian, que eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre o assunto, né? Você mesmo citou, né, um pouco do início do raciocínio, né, do sagrado secular, mas eu vejo que ainda assim, Christian, né, a gente tenta de todas as formas, a gente tem movimentos aqui no Brasil, como por exemplo o efeito Prisma, que veio não faz muito tempo, assim, para tentar romper com isso de vez, né, trazendo as artes, trazendo, né, muito do que glorifica a Deus, mas que foi deixado de lado na igreja, né? Eu sempre brinco com o pessoal, né? Eu falo assim, olha, por exemplo, da moda, né? Falando da moda de roupas ou enfim, da parte artística, né? Que você vai comprar uma camiseta de alguém que é crente, é um leão, cara, não tem outra opção, entendeu? Como se todo o melhor de Deus para depositar sobre a vida das pessoas, sobre os cristãos, para fluir criatividade, saísse só um leão, e nada contra você, meu irmão, que tá nos ouvindo, né, a respeito do assunto. Se você gosta de leões e não tem problema nenhum, nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que sim, vai rugir na sua ressurreição, e nós cremos nisso, mas a grande questão é que muitas vezes a gente vê o cristão se limitando somente a isso, como se o potencial criativo dele estivesse somente nisso, ou que a arte tivesse um fim evangelístico, né? E aí vem Schaeffer, vem Huckmacher para quebrar com isso, né? De uma forma absolutamente incrível, assim. Mas queria te ouvir assim, Christian, por quê? Porque eu lembro quando eu li a primeira vez sobre a introdução à cosmovisão, e que a separação, né, o que glorifica mais a Deus é aquele que está no ministério integral, né? É a crença, né? Então, assim, para eu fazer da minha profissão um ato para a glória de Deus, ou eu sou missionário, ou eu sou pastor.
Aham. Não tem outra opção. Então, eu não consigo fazer mais por Deus a não ser estando integralmente no ministério. E aí vem toda a história de Lutero com o sapateiro, né? Que é incrível esse exemplo, né? Então, quem sabe você nunca ouviu, né? Tá nos ouvindo aí. Certa vez perguntaram para Martinho Lutero, né? Como que eu faço para glorificar a Deus através da minha profissão, né? E era um sapateiro. Como eu glorifico a Deus com a minha profissão? E aí ele diz assim: faça bons sapatos e cobre um preço justo por eles. Isso. Olha só que incrível isso, porque desconstrói a ideia do tipo, não, largue o seu trabalho, seja um missionário, né, seja um pastor, e isso são coisas nobres, são coisas incríveis, que muitos de nós, sim, fomos chamados para isso, mas não todos, essa é a grande questão. O grande porquê. Só que aí, Christian, quando eu estava lendo sobre isso, eu lembro que foi o Gorrinho e o Bartolomeu que escreveram isso, eles falam assim, se a gente considera o que é sagrado tão sagrado assim, nós faríamos cultos melhores, então. Não haveria pecado no que nós consideramos como sagrado. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu irmão, agora esses caras falaram uma verdade que me jogou na parede, que eu olhei e falei assim, cara, o nosso culto, que em tese é o nosso bem supremo como sagrado, ele está devendo bastante, então. Então, como enxergar esse dualismo? Como que a gente lida com isso, Christian? Tá, legal. Cara, excelente questão, né? O que você falou aí, o que você já falou aí, já traz uma profundidade para essa discussão, é isso mesmo, né? O que ocorre é que, assim, por causa dessa separação entre sagrado e secular, né? A gente separa as áreas da vida, então eu tenho coisas que são sagradas, como o ir à igreja no final de semana, ler a Bíblia, evangelizar, né? Enfim, as disciplinas chamadas espirituais, né? O discipulado da igreja, e todo o restante é secular, né? Então, ciência, arte, governo, né? Enfim, a sociedade, né? Enfim, todo o restante são coisas mundanas do mundo e elas ficam para lá, né? Como a gente falou, a Bíblia não fala nada disso. A separação que a Bíblia nos coloca é a separação entre o puro e o impuro. Né? Pecado é pecado, verdade é verdade. Né? Então, essa separação, sim, né? Entre a palavra, Deus nos chama para sermos santos diante dele. Então, no sentido de sermos separados, né? E aí você pega João 17, né? Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal, né? Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, a separação que ocorre é, de novo, em termos de cosmovisão. Nós devemos viver fundamentados na verdade. Mas onde eu vou aplicar essa verdade? Em qualquer coisa que eu fizer. Né? Em qualquer coisa que eu colocar as minhas mãos. É fácil, sabe? Olha que interessante. Tenta imaginar o próprio Jesus, né? Jesus encarnado, andando ali, né, no seu ministério. Existia alguma coisa secular nele? Não. Né? Você pega o Evangelho de João, lá logo no primeiro capítulo, diz que ele se manifestou entre nós pleno de verdade, cheio de verdade. Cara, tudo que ele fazia, falava, o modo dele comer, tudo isso era para glorificar a Deus, o Pai dele. Né? Então, esse é o nosso chamado. Quando a gente não entende isso, acontece uma coisa muito séria. E eu creio, sabe, João, que esse é um dos grandes problemas que a igreja precisa enfrentar, né? Porque olha só, quando a gente separa uma área da outra, o que a gente faz? A gente, por exemplo, quando a gente fala em missões, a gente reduz o trabalho missionário a evangelismo e plantação de igreja. Perfeito. Que são coisas muito importantes, que a gente não pode deixar de lado, mas não são as únicas coisas que devem ser feitas para promover o reino. Entendeu? Eu preciso de... O reino de Deus é o lugar onde ele reina. E esse lugar que ele reina precisa de leis justas, famílias justas, precisa de arte que o glorifique, precisa de ciência que o reconheça como criador.
né, e sustentador de todas as coisas, afinal de contas ele é o criador de tudo, né? Então quando a gente separa, a gente na verdade acha que está vivendo um cristianismo, mas na verdade nós estamos vivendo um paganismo. Olha só. Olha como é sério isso, né? Aí, olha para você ver, né? Dá para fazer uma conexão aqui. Em Provérbios 1,7 fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Ou o temor do Senhor é a chave da sabedoria, ou a chave da ciência, tem várias traduções aí, né? Significa que há uma relação intrínseca entre temer a Deus e conhecer qualquer coisa, né? Por que qualquer coisa? Porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, para você conhecer a verdade, é preciso primeiro temer a ele, né? E olha que seriedade isso que eu vou colocar aqui. Quando a gente vai para a escola, né, desde criança, ninguém ensina para a gente, no nosso sistema de educação, pelo menos essa educação formal que a gente recebe, né, ninguém ensina para a gente a relação entre temer e conhecer a matemática, química, física, biologia, sociologia e por aí vai. No final das contas, o que acontece? Qual é o resultado disso? Nós podemos ser salvos, né? Se o Espírito de Deus habita em nós, se nós, como diz a palavra, né? Se a gente confessa, né, que o Senhor é Deus e acreditamos no nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos, né? Então a gente é salvo. Só que, olha só, o nosso modo de pensar é pagão. Porque a gente não faz a conexão entre o temor do Senhor e todas as áreas da vida. Então, a gente, na verdade, hoje tem uma igreja que tem salvação, que conhece a Deus, que procura viver algumas áreas da vida em submissão a Cristo, mas o nosso modo de vida é totalmente pagão. Quando a gente faz negócios, a gente faz como os pagãos. Quando a gente fala sobre questões da sociedade, da vida, a gente usa as mesmas categorias que os pagãos usam. Isso não é ser cristão pleno, né? Como Jesus, né, que se manifestou totalmente cheio de verdade, né? Isso, e aí você já vê o impacto que a gente tem, né? O impacto que isso gera na igreja, isso mina o potencial de transformação que a igreja pode gerar no mundo, né? E, na verdade, isso a gente pode dizer que isso é uma cosmovisão não cristã, mas ela é secular, ela é humanista. Porque é o humanismo que vai tentar separar essas coisas. Não, você pode ter sua fé lá na sua casa, dentro, né, das quatro paredes, né, na arena pública, na esfera pública, né, o Estado é laico, né, Deus não faz sentido aqui. Cara, existe algum lugar onde Deus não faça sentido? Isso não existe, não. Ou ele é ou ele não é o Senhor de todas as coisas, né? Perfeito. Cristian, quando você estava falando, eu lembrei de uma problemática que eu já conversei com alguns amigos a respeito do assunto, que a gente tem, né, no meio, vamos supor que a gente viva mesmo nessa dicotomia, sagrado e secular, a gente tem uma ponte no meio chamada graça comum. Né? E, então a gente lê, por exemplo, em Salmos 19, 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cara, esse texto é incrível, ele é lindo, e a gente vê como algo criado por Deus declara sobre quem ele é, e eu acho fantástico. E o conceito mais simples possível de graça comum é uma graça de Deus, né, que não é a graça salvadora pelos pecados da humanidade, mas é uma graça, é um favor de Deus para que seres humanos não redimidos façam coisas e vivam de uma maneira que algo aponte para Cristo e revele quem Cristo é. Né? De forma bem, bem simples, né, Cristian? Depois, se tu quiser melhorar minha definição, por favor, fique à vontade. Mas o que eu vejo, uma vez eu estava conversando com um amigo, e a gente estava falando e tal, e ele falou assim, cara, sabe o que ministra muito meu coração? Graça comum. Eu falei, fala um pouco mais. Não, cara, porque fulano de tal, mesmo sem entender, escreveu tal música, e aquela música fala a respeito de quem Deus é, e tudo mais, isso ministra muito meu coração. E eu falei, cara, eu entendo isso. Eu entendo, eu acho incrível. Poxa, quantas vezes a gente ouve alguma música ou algo, né, que não foi feito por um cristão e não foi feito diretamente para glorificar a Deus, mas algo que fala a respeito de quem Deus é incrível.
Só que daí muitas vezes, Cristian, eu vi esse meu amigo e outros amigos aí consumindo muito conteúdo da graça comum e pouco conteúdo de quem é salvo pela graça salvadora de Jesus. Sei como é que é. E aí, eu queria te perguntar, como que a gente encontra um meio termo entre isso? Como que a gente aprende o que consumir, o que... Tá. Não que, consumir, né? Porque eu posso colocar, né? Estou colocando a arte como um item a se consumir. Daí vamos massacrar aqui, Cristian. Não é só isso, galera. Não é só isso. Mas é no sentido de coisas que não foram criadas essencialmente para glorificar a Deus, mas que falam a respeito de quem Deus é, mas muitas vezes o cristão deixa de lado daí o que o cristão de fato está fazendo para glorificar a Deus, só para consumir o que o não cristão está fazendo. Como que a gente encontra aí o nosso meio aí? Perfeito. Cara, que questão boa. Muito, muito boa essa questão que você colocou. João, é o seguinte, vamos pensar aqui, né? Essa ideia essa teologia, né, da graça comum, e aí eu vou falar mais usando autores aqui, né, aqui na minha mente, aqui, usando autores reformados, como o próprio Kuyper, por exemplo, né? O que acontece, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E após a queda, essa imagem, ela se corrompe, né? Ela se corrompe, mas ela não deixa de ser uma imagem e semelhança de Deus. É como se você tivesse um quadro e você jogasse ali uma obra de arte, né? Você chegasse com um balde de lama e jogasse ali, né? Assim, né? De passagem, jogasse em cima. O quadro fica adulterado, mas você consegue ver contornos, algumas linhas, algumas partes ali que compõem a obra original. O ser humano é assim. Né? Jesus mesmo falou, né? Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Então é possível, sim, né? Deus ele concede dons gratuitamente. O sol nasce para justos e injustos. Então o ser humano ele tem, né? Ele tem habilidades, dons e talentos que são distribuídos por Deus. E as pessoas usam esses dons, talvez mesmo não reconhecendo o autor desses dons. Sim. Né? Quando você vê um músico ali, o cara é muito bom, mas o cara é um ateu. Né? Mas quem deu ele esse talento, quem deu ele a capacidade de fazer aquilo? Foi Deus. Ele não reconhece, ele vai ser cobrado por isso. Viu? Né? Deixa eu fazer um parênteses, Cristian. Desculpa te interromper, mas eu brinco com a minha esposa, né? Quando eu escuto Starway to Heaven do Led Zeppelin, e aí tem o solo de guitarra, eu falo para minha esposa, eu falo assim, amor, isso aqui é mais crente do que muita música gospel, entendeu? Olha só. Agora falei, tô leve, pronto, agora pode falar. Beleza. Não, mas é isso, né? Você olhar, né? Por exemplo, a minha filha, ela gosta muito de rock, né? Eu tenho falado com ela, filho, ó, aprende as técnicas, né? Mas não siga a vida que eles vivem. Você saber ir separando as coisas, né? Mas é bem isso que você colocou. Isso é a graça comum. Por exemplo, e isso é o que nos dá, por exemplo, a capacidade de viver a vida, né? Porque eu uso um aparelho celular que foi produzido por um cara que talvez não seja cristão, eu uso uma tecnologia ou outra que foi produzida por alguém com dons que Deus deu, ela reconhecendo ou não. Agora, tem uma questão importante aí, né? Eu posso dar até uma referência bíblica, né? Essa coisa da graça comum, por exemplo, tem uma referência bem bacana lá em Atos, capítulo 17, versículo... Aí a pessoa, né, quem quiser ler o capítulo inteiro, vale a pena, mas vou só dar um exemplo, né, de Paulo lançando mão dessa graça comum, né? Lá no verso 28, ele está fazendo a exposição dele, apresentando quem Deus é para os gregos, né? Então ele vai dizer o seguinte lá, ó, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Você pode perceber que em algumas Bíblias, né, essas duas expressões, né, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e também somos descendência dele, são citações, isso está entre aspas. Porque esses dois textos, eles foram retirados originalmente de poemas gregos escritos por pagãos.
Então, o que Paulo está fazendo? Paulo estava falando para os gregos, e ele conhecia os autores gregos, os filósofos e os poetas, né? O próprio texto fala, ele estava lá na praça discutindo com filósofos estoicos e epicureus. Então, ele soube entrar e falar, opa, essa parte aqui do poema, do texto, isso é bíblico, isso aqui eu posso usar, isso aqui está na Bíblia, né? Mas aí entra a chave da questão que você colocou. Como fazer uso da graça comum, ou melhor dizendo, como identificar a graça comum. E a base é a Escritura. Então, por exemplo, o que Paulo faz aqui? Por exemplo, né, pois somos descendência dele, é um poema de Epimênides, um poema escrito para Zeus. O que Paulo faz? Ele pega o poema inteiro e coloca no contexto? Não. Ele faz o destaque, que ele fala, não, ó, isso aqui que eles estão falando que é Zeus, é o Deus verdadeiro. De algum modo, né, eles estão conferindo a esse Deus falso aquilo que é para o Deus verdadeiro. Então, vamos redimir isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou trazer para o contexto correto. Mas o que é trazer para o contexto correto? É você lidar com artefatos culturais, tecnologias, criações, ciências, conceitos, teorias, ideias. E qual é o crivo de tudo isso? É a Escritura. É a Escritura. Porque, olha só, se é graça comum, tem que ter graça. Entendeu? Né? E ela é comum por quê? Porque ela está aí, ela está no mundo e Deus a distribui de forma indiscriminada a todos. Mas se ela é graça, ela é uma graça. E como que eu identifico a graça? Pelo Espírito Santo de Deus. Muito bom. Então não é qualquer coisa que é graça comum, né? E aí, para eu identificar que há algum elemento, por exemplo, se você está na psicologia, você sabe disso, né? Nós, como cristãos, podemos lançar mão da psicologia? Sim. O criador da psique humana é o próprio Cristo. Exato. Mas há algumas teorias e há alguns posicionamentos da ciência, da psicologia como ciência, que eu não posso adotar, porque elas têm uma outra origem. E como que eu identifico isso? Passa pelo crivo da Escritura. Eu faço a mesma coisa com a sociologia. Eu não posso pegar qualquer sociólogo e qualquer teoria, graça comum, tá valendo, posso usar tudo. Não, graça comum não vale tudo. Graça comum é identificar na criação de Deus aquilo que é graça. E a graça só é identificada pelo Espírito que dá a graça, que é o Espírito Santo. Então, a minha mente precisa estar renovada, a gente volta para Romanos 12, para que eu seja capaz de identificar aquilo que é graça e aquilo que não é. Né? Então, o que às vezes acontece? O cristão acha que graça comum vale tudo. Né? Então, opa, vou sentar no boteco, tomar cachaça, ouvir qualquer tipo de coisa, porque é graça comum. Graça né? comum. Mas não é isso, não é isso. É você saber identificar aonde está essa graça. E é um trabalho meio CSI. Se você não conhece as escrituras, você vai ter que saber discernir o que é bom. E aí Paulo fala, né? É preciso discernir o que é bom, reter o que é bom, jogar fora o que não presta. Né? Então, esse crivo é importante. Quando você estava falando, eu lembrei de algo que eu até citei, né, num episódio anterior aqui. A gente gravou com o pastor Jeff lá da Batista Alameda, e eu citei a maneira que o Tim Keller ele fala a respeito de pregação. Então, falando da pregação do evangelho, né, ele vai falar assim, olha, a gente já tentou na história confrontar o tempo todo, só confronto. A história tem para mostrar que não deu certo, né? Só confronto, mais afasta do que aproxima. Aí a gente tentou adaptar, mas a gente só adaptou. Aí deu ruim também, né? Porque daí a gente suavizou a mensagem, né? E não deu certo também. Daí a gente foi para um outro contexto. E daí ele levanta o questionamento. Então, qual deveria ser a maneira certa, correta, da gente pregar a mensagem do evangelho? É o quê? Adaptando para confrontar em amor. A mensagem, a forma, não a essência. Isso. A essência é a mesma, vai ser sempre a mesma. Uma garrafa d'água aqui na China vai ser uma garrafa d'água, não interessa a forma da embalagem. Se vai ser de metal, se vai ser de plástico,
a embalagem pode mudar, mas Uhum. a essência permanece a mesma. E Isso. aí ele traz esse contexto de você adaptar a parte de fora para confrontar em amor. Então, eu Uhum. olho para isso também, Christian, e vejo o quão importante é isso para o cristão. Uhum. Porque quando a gente tem esse mundo chocando, né, entre sagrado e secular, e aí o que é graça comum, o que não é, porque daí, se é tudo graça comum, então eu vou viver dessa maneira mesmo. Uhum. Aí a gente vai entrar num outro conceito, né, que eu gosto do pastor Luciano, ele fala que é errado chamar de hipergraça, porque a graça por si só já é hiper, né? Então, Sim, sim. Graça é errado, graça. é errado a gente chamar de hipergraça, mas a gente entende que é a graça barata, né? Aí a Uhum. gente indica para o pessoal, né, ler o Discipulado, né, do Dietrich Bonhoeffer, né, porque Sim. vai destruir todo esse conceito. Mas, voltando à essência, isso nos pega nesse lugar, então, de precisamos voltar a unificar a nossa vida e não fragmentá-la, para que a gente Uhum. consiga ser a pregação do evangelho também. Porque Uhum. se for a gente chegar dessa maneira, vai ser muito aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É verdade. Porque, não, tá só aqui, entendeu? É o que eu falo, não, agora o que eu vivo é diferente. Então, Uhum. eu achei interessante quando você trouxe isso, que é a graça comum, para fazer com que a gente identifique, né, através do Uhum. Espírito Santo, para a gente identificar o que a gente pode ou não tá tendo contato. Mas Isso. aí volta aquela coisa, Cristian. Eu sou um cara que, assim, eu olho para tudo isso e falo assim, tudo bem que eu tenho uma disponibilidade, e aí é uma parte pessoal minha, Uhum. não é doutrina, não é nada, é uma Uhum. particularidade minha. Eu falo assim, tudo bem que eu tenho muitos aspectos da graça comum disponíveis para mim, Uhum. mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, cara, na verdade mesmo, eu vou tentar pegar tudo que eu consigo que de fato está levantando o nome de Jesus de uma maneira clara. Não que eu vá daí, tipo, pegar a roupa do leão daí, porque daí senão a gente vai entrar Entendi. mesmo no só sagrado secular, do tipo, daí só vou comprar roupa de crente, né? Sim, Tipo, sim. mas é no É o que eu sentido chamo de de, gospel, né? Entra na cultura gospel, né? entra na cultura gospel. Mas o que eu gosto de pensar, Cristian, é particular, é que a intenção pela qual foi feito. Claro que a gente não vai Uhum. conseguir pegar toda a nossa vida e fazer e utilizar disso, né? Do tipo, então eu vou comprar um mouse para o computador só depois que eu souber qual foi a intenção pela qual o criador desse mouse, dessa marca, ele fez, né? Isso aí. Claro que a gente não vai ter Uhum. controle sobre essas coisas, mas no que a gente tiver controle e ao mesmo tempo que pode roubar nosso coração, eu vou preferir andar nesse lugar. Não sei o que você Uhum. acha disso. Cara, faz sentido sim, né? Isso envolve, por exemplo, a questão da música, né? Eu também gosto muito de música, né? Então, por exemplo, quando você pega uma música, cara, como é que a gente avalia, né, se uma música vale a pena ser ouvida ou não, né? Cara, você tem a letra, você tem o modo como os instrumentos são tocados, até as notas fazem diferença, né? Quer dizer, é um timbre, as notas elas me trazem paz, elas me deixam nervoso, é o que, né? Então você está vendo isso. E você pode até mesmo entrar, né, nesse sentido de intenções, né? Que aí já entra mais para subjetividade, né? Mas, cara, qual é a real intenção desse tipo de música? Isso condiz com a intenção que eu quero ter diante de Cristo e tal? Sim, eu acho que dá para a gente caminhar para essa direção. Quando você estava colocando aí, inclusive até um versículo que eu tenho, uma passagem que eu tenho estudado, né? E você tem 3 momentos em que isso aparece no Novo Testamento, mas, por exemplo, quando Jesus fala do grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e entendimento. Cara, é exatamente isso. Né? Com toda a minha força, né? Com a minha intencionalidade, com a minha atitude, ação, mas também é com a minha alma, é com a minha psique, mas também tem um entendimento, o modo como eu raciocino passa
né? Ele deve ser orientado pelo amor a Deus, né? Uhum. E aí, olha que interessante, isso é uma coisa, acho que entra um pouco no que você colocou, mas, por exemplo, há coisas que não servem para o cristão. Isso aí realmente tem, né? Não dá para você... É preciso discernir o que tem graça e o que não tem. Tem coisa que é deturpação mesmo, né? Uhum. Mas naquilo que a gente pode... Cara, tem graça de Deus aqui, mesmo que a pessoa não saiba, né? Ou ela não reconheça, mas eu estou vendo a mão de Deus aqui e eu posso usufruir disso, né? É preciso a gente trazer essa intencionalidade da nossa parte. Então, por exemplo, alguns artefatos, algumas coisas eu posso utilizar desde que a minha motivação esteja correta. Tem isso também. Então, por exemplo, às vezes aí alguém fez algo para glorificar a Deus com a motivação correta, com a intenção correta, só que aí eu vou usufruir daquele bem com a intenção errada, Exato. com a motivação errada. Cara, também já não é legal, né? Muito então, bom. E essa intencionalidade conta dos dois lados, de quem produz o artefato cultural e de quem utiliza o artefato cultural. Eu posso, por exemplo, inclusive usar a Bíblia, a palavra de Deus, para benefício próprio. Eu posso pregar por orgulho, porque eu gosto que as pessoas me aplaudam, né? Uma falsa humildade, né? Né, fulano, a tua palavra é uma maravilha, você, que isso, que nada, mas lá no fundo você, eu sou bom pra caramba e tal. Destruir hoje. Então, isso entra a esse nível. Eu acho que isso traz a gente para um nível, para uma profundidade maior do que a fé cristã, né? Porque senão a gente cai nas externalidades, né? Então, a gente chegar na igreja e falar, irmão, aleluia, bênção, cara, beleza, o cara é crente? Não, cara, qual é a motivação? Você pode falar um aleluia pro irmão cheio de raiva no teu coração. Né? Ou e aí irônico, né? De uma maneira irônica. Exato. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que não conhece a Cristo, mas que, por aí, a gente está falando bastante de música hoje, é porque eu gosto bastante de música. Mas você pode falar assim, cara, o cara fez uma música, ele não conhece a Deus, mas ele colocou naquilo toda a intenção que ele tem de um ser que está acima, que é perfeito, que é bom, que é Deus, ele só não sabe que é Deus, mas é Deus. Não sabe que é Deus. Né? Então, cara, Deus vai receber isso, né? Agora, né, aí a gente pega isso e usa da forma errada também, tá complicado. Então, essas intenções valem para todos os lados, né? E aí a graça comum, ela entra nesse ponto também. Eu posso usufruir da graça comum sem graça no meu coração. E isso mancha aquilo que eu pego. Então, não é porque também é graça que eu posso usar de qualquer forma. Existe um modo, né? Por isso que a gente tem que amar com toda força, alma e entendimento. Né? É o ser como um todo usufruindo daquilo que Deus nos dá. O medo que eu tenho muitas vezes é que essa intencionalidade me leve a voltar para uma ótica dualista. Tá. Esse é um cuidado que eu tomo para que, tipo, toda essa intencionalidade mesmo, ela não me leve de volta. Então, assim, eu preciso estar sempre monitorando meu coração para que não volte a separar as coisas. Esse é o caminho, João, porque olha só, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia, né? E sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele saem os caminhos da vida. Cara, a gente o pecado, ele é um estado no qual nós nos encontramos. Então, nós pecamos porque nós somos pecadores. Não é pequei, né? Não, é uma condição na qual nós estamos. O Espírito Santo, ele entra, mas aí começa uma batalha, né? Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, enfim, né? As obras da carne, as obras do Espírito, tem uma guerra dentro da gente, e aí depende de quem a gente alimenta. Se a gente alimenta a carne grita, porque ela já está lá mesmo, é mais fácil, aí é o natural, digamos assim, na nossa condição, ou a gente alimenta o Espírito e ele fortalece. Então, eu acho que essa postura que você adota, ela é salutar. Porque é preciso tomar cuidado sempre. Né? Se a gente dá uma folguinha, o velho homem vem, entra de fininho, quando você vê, o elefante está na sala.
Não, perfeito. Cristian, quero abrir para você. Cara, tem algo a mais que você acha que precisa ser falado a respeito do assunto para a gente complementar e finalizar o episódio? Fica a teu critério. Beleza. Tem, cara, tem. Eu vou falar de forma breve, mas isso é algo que tem me preocupado muito mesmo. Como eu estou bem envolvido, né, nessa área de educação, né, até mesmo da cosmovisão e tudo, aquilo que eu comentei, né, a gente separou a realidade, então a gente criou um espaço dentro da igreja institucional, que a gente cultua a Deus, que a gente ama os irmãos, que a gente tem o discipulado. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é necessário, isso é presente de Deus para a gente, mas tem algo que me preocupa muito, que é o seguinte: nós entregamos a educação para os pagãos. Então, o que a gente faz com os nossos filhos? Né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma adolescente com 16 anos e tenho um rapazinho que está com 8 anos. Né? Então, o que eu tenho visto? A gente ensina na igreja as coisas espirituais, né? E aí a gente manda os nossos filhos para as escolas para aprender todas as outras coisas, e elas são ensinadas sem nenhuma referência ao evangelho, e mais, não é só, porque não é só a referência também, não porque você pode ensinar um monte de coisa errada e falar Jesus te ama no final, também não vai resolver nada. Não é isso. Exatamente. Não é isso, mas onde está a graça comum na ciência, na filosofia, na química, na biologia, em todas as áreas que a gente estuda, né? E por que isso me preocupa? Porque se o discipulado cristão não entender que a educação cristã é responsabilidade, o conteúdo, melhor dizendo, o conteúdo da educação cristã, ela tem que estar sob o senhorio de Cristo. E ela tem que ser redimida, né? O entendimento precisa ser redimido. Se a gente não entende isso como igreja, o que vai acontecer? Nós continuaremos a replicar cristãos que pensam como pagãos e vivem como pagãos. Nossa. Entendeu? E isso é terrível, porque a gente tira da igreja justamente o que dá a ela potencial para ser um agente de transformação de Deus nesse mundo. Porque tudo bem, eu posso orar, eu posso evangelizar, eu posso manter uma comunhão, eu posso ter uma liturgia, isso é importante. Porque a gente tem mania também, a gente é os extremos, né? Então a gente larga uma coisa e vai para outra. Não é para largar essas coisas, mas não é para a gente largar as outras coisas. Né? Daí só para fechar, eu estava lendo um texto no final de semana, domingo à tarde, eu sempre tiro para ler uns textos e tal, coisa que eu tô mais, né, sem aquela responsabilidade, né, de trabalho e tal, mas ler por prazer, né? Eu estava lendo um texto do Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, inclusive contemporâneo do Kuyper, né? E o Bavinck falou o seguinte, né? No começo do 1910, 1911, na Holanda, era praticamente inconcebível você falar de uma educação que não fosse cristã. Nossa. E educação que ele fala, educação, cara, administração, direito, engenharia, psicologia, cara, ela tem que ser cristã, porque não tem outra forma de ser cristão, né? E já hoje é o contrário, né? As pessoas, às vezes, na igreja, elas sequer param para pensar que o que elas estão aprendendo não faz referência aos princípios da palavra. E, cara, isso mina o evangelho, isso tira o potencial de ação. E, cara, você pode ser a pessoa mais bem intencionada, você pode estar cheia do Espírito Santo. Se você usa uma ferramenta, se você se porta como um pagão, o resultado do que você faz vai ser igual aos pagãos. Sim. Então, a igreja precisa acordar para isso, sabe? Eu vejo muito aqui, a gente está numa faculdade de teologia aqui, né? Eu vejo muito isso, né? Os pais querem que os filhos, né, cresçam, estudem, tenham seus diplomas, e isso é muito bom. Mas aí o que você faz? Você manda um filho teu para uma universidade pagã que vai falar mal do evangelho o tempo inteiro, que não vai ensinar princípio redentivo nenhum, a igreja não vai tocar nesses assuntos, e aí a pergunta que fica, né? Você acha que seu filho vai sair de lá mais cristão? Eu acho difícil.
Eu acho que isso era uma coisa assim para a gente se incomodar, né? Como a gente perfeito. pode fazer uma transformação, e eu posso até deixar uma dica de leitura. Tem um texto muito bacana de Lutero, que ele escreveu em 1520, é uma carta que ele escreve à nobreza cristã da nação alemã. E é uma carta grande, sim, mas tem um ponto lá que ele fala assim, ele começa assim, pois as universidades também precisam de uma reforma. Gente, esse texto é bom. Esse texto é bom demais. Caraca. Então, quem quiser procurar mais informação aí, pode procurar. Aí, vale a pena. você acendeu a fagulha agora no final, né? Aí, largou, Procurem. agora procurem, se virem. Procurem. Perfeito, Christian. Cara, queria te agradecer mais uma vez por um bate-papo tão abençoador, que eu tenho certeza que trouxe clareza aí para o pessoal. Obviamente, a gente não quer fazer uma lista aqui, gente, você que está nos ouvindo, do que você pode ou não pode fazer, a gente nunca vai fazer isso, mas a gente quer que você tenha sensibilidade ao Espírito Santo para você ouvir, e assim como eu gravei com o Eduardo Medeiros do Parábolas Geek, né? O Eduardo falou, cara, a gente precisa pregar a santidade nesse momento pós-moderno, porque só que justamente indo contra essa ideia de uma lista do que fazer e do que não fazer, porque a geração hoje vai e pesquisa, só jogar no Google, por que eu não posso fazer isso? E com certeza ela vai achar até base bíblica para isso e depois vai confrontar o líder, do tipo assim, por que você está me proibindo de fazer isso aqui? Então, assim, a gente sempre coloca isso para você ter maturidade, a gente traz esses assuntos para você ter maturidade, então, ao mesmo tempo, respeite seus líderes locais, sua igreja local, a gente quer um apoio para todos. Então, Christian, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela aula que você acabou de dar aqui para a gente, de verdade, somos muito gratos a Deus por você, de verdade. Beleza. Eu quem agradeço, gente. Sempre que eu puder, tamo junto, contem comigo. Eu amo falar dessas coisas e tamo junto. Show de bola. E galera, você que está conosco até o final, espero de verdade que Deus abençoe vocês e faça resplandecer a luz dele sobre o teu rosto. E tamo junto, galera. Qualquer coisa, tamo aí e até o próximo Comunicast. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.